Okay, now we have come to the Renaissance and humanism. Nós chegamos à Renascença e Humanismo, It's part of the background for the Reformation. como pano de fundo da Reforma. So to understand the Reformation and how God brought it about, it's important for us to also pay attention to what was happening in the broader culture. Para entendermos a Reforma e como Deus fez acontecer a Reforma, é importante nós entendermos o contexto da cultura em geral, ao redor destes acontecimentos. Both before and during the 16th century in Europe. Tanto antes e durante o século XVI na Europa. We need to pay attention to the Renaissance. Nós precisamos, então, prestar atenção à Renascença. The Renaissance was a cultural movement that began in the 14th century. A Renascença foi um movimento cultural que se iniciou no século XIV. And it lasted until the 17th E century. durou até o século XVII. So we're speaking of the 1300s to the 1600s. Então estamos falando dos anos 1300 até os anos 1600. The Renaissance was a movement that involved many areas of life. A Renascença foi um movimento que que compreendia muitas áreas diferentes da vida. Art, A arte, music, música, architecture, arquitetura, literature, literatura, science, ciência, politics, política, philosophy, filosofia and much more. e muitas mais coisas. And while it began in Italy, the movement quickly spread across all of Europe. Começou na Itália, mas rapidamente se espalhou em toda a Europa. The word Renaissance means rebirth. A palavra renascença significa novo nascimento, nascer de novo. And the term was applied to this movement by the French historian Jules Michelet in 1855. Então, em 1855, foi o historiador francês Jules Michelet que fez uso deste termo para descrever este movimento. And embedded in the term is the idea that this was the reappearance of a golden age of classical learning and culture. Então, embutido neste termo foi o conceito de que isso foi uma reaparência de uma época dourada, clássica de Learning and culture. de sabedoria e cultura. Então, a sabedoria e cultura clássicas da antiguidade reapareceram na Renascença. Renaissance figures valued the ancient Greek and Roman writers. Então, as pessoas principais do movimento da Renascença davam muito valor aos antigos escritores em latim e grego. These sculptors and painters and philosophers. E também davam muito valor aos artistas e filósofos da antiguidade. They brought about a resurgence in appreciation for the ancient world and its cultural values. Então aconteceu um ressurgimento de apreciação pelo mundo da antiguidade, pelos seus valores e por sua cultura. Some historians in the past argued that the Renaissance was the definitive turning point from the medieval period to the modern world. Alguns historiadores do passado têm proferido o argumento que a Renascença representa um momento chave, o ponto quando o mundo medieval se transforma no mundo moderno. In fact, the idea of the Renaissance as a period in history is built on the notion of the medieval period as being the Dark Ages. De fato, a ideia da Renascença como sendo um período na história realmente está construída em cima da ideia de que a época medieval representa uma época de trevas, de escuridão. For centuries, European culture was in darkness. Durante séculos, a cultura europeia estava nas trevas. But the Renaissance brought in a new energy and fresh outlook. Mas a Renascença trouxe uma nova energia e novo ponto de vista. Imported directly from the ancient Greeks and Romans. Importado diretamente dos antigos gregos e romanos. And while the idea of the medieval period as the Dark Ages has been discredited by many scholars, Agora, já muitos estudiosos já desmentiram, né, esta ideia da Idade Média como uma idade das trevas e escuridão. there's little question that the Renaissance did in fact represent a new direction in European culture. Mas mesmo assim, não tem dúvida que a Renascença representava, de fato, uma nova direção na cultura europeia. It did introduce something different. De fato, introduziu alguma coisa nova.
An important part of the Renaissance was the development of humanism. Uma parte importante da Renascença foi o desenvolvimento de humanismo. Now, today when we hear humanism, we usually think of secular humanism. Hoje, quando nós ouvimos falar este termo humanismo, nós pensamos logo em humanismo secular. A philosophy of life that's often associated with atheism or agnosticism. E esta filosofia de vida muitas vezes é ligada com ateísmo ou agnosticismo. Secular humanists are enemies of Christianity. Os humanistas seculares são inimigos do cristianismo. However, secular humanism is a much later philosophical development. Mas o humanismo secular é um desenvolvimento filosófico muito mais tardio. The humanism associated with the Renaissance was something quite different. O humanismo associado à Renascença é algo bastante diferente. Renaissance humanism was a method of learning focused on 5 humanities. O humanismo da Renascença foi um método de aprendizagem baseado em cinco áreas de conhecimento humanas: Poetry, poesia, grammar, gramática, history, história, moral philosophy, a filosofia moral and rhetoric. e retórica. In the studies of these subjects, humanist scholars would explore the ancient writers. Então, estudando essas cinco áreas, os estudiosos da Renascença estudavam os escritores antigos. And evaluate them and interact with them. Avaliavam esses escritores, interagiam com esses escritores. And they would appropriate and apply whatever they could for their own era. E eles apropriavam e aplicavam aquilo que eles podiam para a sua própria época. A good example of this would be John Calvin. Bom exemplo disso seria o próprio João Calvino. Of course, we're going to look at him in much more depth further on in the Com course. certeza, mais tarde no curso nós vamos estudar ele de uma forma mais focada. But for now, I want you to take note of the fact that Calvin was trained as a humanist Mas in Paris. neste momento quero que vocês estejam notando apenas que Calvino foi treinado como humanista em Paris. Does anybody know what Calvin's first book was? Alguém sabe qual foi o título do primeiro livro de Calvino? Ele escreveu sobre quê? De Clemência. Same. His first book was a commentary on a book entitled De Clemencia. Então, foi comentário sobre um livro de Calvino, sobre um livro de Sêneca chamado De Clemência. And who was the author of that book? Quem foi o autor desse De livro? Clemencia. Quem foi o autor desse livro de Clemência? Você já mencionou. Seneca. Yeah, same. An ancient Roman author, Seneca. Autor antigo romano. Calvin's commentary on Seneca's De Clemencia was published in 1532. Então, Calvino publicou seu comentário sobre o livro De Clemência de Sêneca em 1532. In terms of its subject, this book is unlike anything else that Calvin ever wrote. Em termos do conteúdo, este livro é totalmente diferente de todas as outras coisas que Calvino acabou escrevendo e publicando. It's an excellent example of the humanist method. E é um exemplo excelente do método humanista. Calvin analyzes Seneca's prose in Latin. Calvino faz uma análise cuidadosa do texto de Sêneca em latim. He evaluates it, Ele avalia este texto and then he attempts to extract appropriate lessons for his day. e depois ele tenta extrair lições apropriadas para os seus dias. Now, the method he uses in commenting on Seneca Agora, o método que ele usa para comentar Sêneca is very similar to the same method you find him using later on in his commentaries on Scripture. é muito semelhante ao método que mais tarde nós vamos achar ele usado nos seus comentários das Escrituras. With good reason, some scholars have described John Calvin as a child of French humanism. Então, tem uma boa razão pela qual alguns estudiosos têm chamado Calvino o filho do humanismo francês. Humanism laid a scholarly foundation for the Reformation of the 16th century. Então, foi o humanismo que lançou as bases acadêmicas para a reforma do século XVI. It promoted excellence in philology, Então, promovia excelência na área de filologia, the study of languages in general. o estudo de línguas em geral.
It brought about renewed interest and study in the ancient languages in particular. Então também criou um interesse renovado no estudo das línguas antigas. Not only Greek and Latin, Não somente grego e latino, but also Hebrew, mas também hebraico, Aramaic, aramaico Arabic, e árabe. and other ancient languages began to be studied with a greater zeal and greater professionalism. E outras línguas antigas da antiguidade começaram a estudar de forma profissional e de forma cuidadosa. And that directly relates to the slogan that's often attributed to the humanists. Isso está bem ligado ao lema que muitas vezes é atribuído aos humanistas. Ad fontes, Ad fontes. to the sources. As fontes. Human- Português é latim com sotaque. So, humanists were not satisfied to work with translations of ancient texts. Os humanistas não estavam satisfeitos em trabalhar com traduções dos textos antigos. And this was also true of the Bible. Isso também se aplicava à Bíblia. They wanted to work with the original languages Eles queriam trabalhar com as línguas originais. and have unfettered access to the minds of the authors. Eles queriam ter acesso total e não ter nenhum acesso impedido à mente do autor original. Ad fontes supplied not only to the languages of the sources, Então, ad fontes se aplicava não somente às línguas das fontes originais, but also to the very documents mas themselves. também aos próprios documentos. Scholars increasingly realized that ancient documents sometimes had discrepancies. Os estudiosos entenderam cada vez mais e melhor que às vezes existia discrepâncias ou diferenças entre documentos antigos. One manuscript didn't always agree with another. Nem sempre um manuscrito estava concordando com o outro. This is where we find the beginnings of what people often call textual criticism today. Então, aqui nós achamos o início daquilo que hoje em dia é chamado de crítica textual. Humanist scholars, whether they were working with the Bible or other ancient texts, Os estudiosos que estavam trabalhando ou com a Bíblia ou com outros textos antigos, they wanted to establish the accuracy of the documents with which they were working. eles queriam estabelecer qual era realmente o texto original perfeito, verdadeiro. And in this regard, we need to note here the towering figure of Desiderius Erasmus. Então, ligado a isso, nós temos que notar o nome do gigante Desiderius Erasmus. Erasmus was a Dutch humanist scholar. Erasmo, em português, ele foi estudioso holandês humanista. His greatest contributions were in the area of New Testament textual studies and in the area of patristics. Sua maior contribuição foi na área dos estudos sobre os textos do Novo Testamento e também a patrística. Erasmus studied the available Greek manuscripts of the New Testament. Erasmo ele estudou os manuscritos que ele tinha no seu alcance do Novo Testamento. And he published an edition containing what he thought was the most accurate text. Ele publicou uma edição daquilo que ele pensava era o texto mais fiel. Various vernacular translations of the New Testament in the 16th century would be based on the work of E Erasmus. várias edições ou versões da Bíblia em língua vernacular no século XVI foram baseadas neste texto publicado por Erasmo. And these translations would naturally serve the cause of the Reformation, E, naturalmente, essas traduções serviram à causa da reforma. even though Erasmus himself didn't intend that. Mesmo se o próprio Erasmo não pretendia isto com o seu trabalho. Another way in which Erasmus unintentionally served the cause of the Reformation Uma outra maneira pela qual Erasmo, sem querer, serviu o movimento da reforma was through his involvement in publishing editions of the Church Fathers. foi por meio do seu envolvimento no projeto de publicar edições dos pais da Igreja. Through these books, Por meio destes livros, mostly published in the original Latin, em maior parte publicados no latim original, it was readily evident that the Catholic Church had departed from the Catholic faith. ficou claríssimo que a Igreja Católica Romana tinha se desviado da fé cristã, In many ways. em muitas maneiras.
John Calvin and Guido de Brès and many other Reformed and Lutheran theologians, João Calvino, Debré, muitos outros teólogos reformados e luteranos, they would draw on the work done by Erasmus in this area eles fizeram uso do trabalho feito por Erasmo nesta área to prove that the Roman Catholic Church really had no right to claim to be Catholic. para comprovarem que a Igreja Católica Romana não tinha direito nenhum a fazer uso deste adjetivo católico. Even though Erasmus contributed to the Reformation in some ways, Mesmo se Erasmo, de algumas formas, em algumas maneiras, contribuiu à reforma, he should not be identified as a reformer. mesmo assim nós não devemos identificar ele como reformador. Sure, he criticized clerical abuses, Sim, ele criticou os abusos clericais, but he never left the Roman Catholic Church. mas ele nunca cortou laços com a Igreja Católica Romana. And he was actually rather critical of the Reformation on some key De points. fato, em alguns pontos chaves, ele era muito crítico da reforma. For example, Por exemplo, he debated Martin Luther over the topic of free will. ele debateu com Martinho Lutero sobre o assunto do livre-arbítrio. Erasmus maintained that human beings in the state of sin have freedom of choice, even when it comes to salvation. Erasmo, ele mantinha que os seres humanos no estado do pecado têm liberdade de escolha também quando se trata da salvação. Erasmus also took a stand against the Protestant position of sola scriptura. Erasmo também se colocou contra a posição protestante de sola scriptura. He maintained that church tradition and the magisterium had equal authority to the Word of God in Scripture. Então ele mantinha que a tradição da igreja e o magistério da igreja tinha autoridade igual às escrituras. Nevertheless, Erasmus did argue for the Bible to be available for everyone in the vernacular. Mesmo assim, Erasmo argumentou em favor da Bíblia estar disponível para todo mundo na língua vernacular. Because of that and some other positions he held that were, let's say, Protestant friendly, Por causa disto e por causa de algumas outras posições que ele tinha que eram posições mais assim identificadas com o movimento protestante. the Roman Catholic Counter-Reformation would condemn Por Erasmus. causa disto, a contra-reforma católica romana chegou a condenar Erasmo. They condemned him as having laid the egg that hatched the Reformation. Então eles condenaram Erasmo como aquele que pôs o ovo de onde surgiu a reforma. His books would even end up being banned by the Roman Catholic Church. E até os livros dele acabaram sendo proibidos pela Igreja Católica Romana. His books were put on what is called the Index. Então, os livros dele foram colocados naquela lista, eu acho que em português se chama o índice. Index em português também? O índice. It's important to recognize something else without which humanism and the Renaissance could never have spread its influence so far and for so long. É importante também notarmos algo sem o qual o humanismo e a Renascença não poderia ter espalhado sua influência tão longe e por tanto tempo. It's also something that was crucial for the spread of the Reformation. Também este mesmo algo foi crucial para o crescimento o espalhar da reforma. On my way here from Canada, Quando eu estava viajando para cá do Canadá, I picked up this magazine that's published in the United States called The Atlantic. eu comprei esta revista publicada nos Estados Unidos, o Atlântico. And it has the 50 greatest inventions since the wheel. E tem as 50 maiores invenções desde a roda. Does anyone want to guess what number 1 was? Aí, adivinha aí, qual é a primeira na lista? The printing press. The printing press, number 1. The printing press was nominated by 10 of our 12 panelists. Então, a imprensa foi nomeada Five por 10 dos nossos 12 juízes. of whom ranked it in their top 3. E 5 destes colocaram a imprensa nos primeiros 3. Before the middle of the 1400s, Antes do meio do século XV, the production of books was time-consuming, produzir livros era uma atividade que levava muito tempo it was labor-intensive, e precisava de muito labor. and therefore books were very E, expensive. portanto, livros eram caríssimos. Most churches, if they had a Bible, A maior
número das igrejas, se tinham uma Bíblia, or any other ou books, qualquer outro livro, they would be chained eles eram acorrentados to a secure place a lugar seguro, so that nobody could steal it, que ninguém pudesse levar. because those books were very expensive. Eram caríssimos. Books had to be produced by scribes, copying out everything by hand. Os livros tinham que ser produzidos manualmente, os escribas copiando pela mão. Books were rare, Livros eram raros. and even the best libraries in Europe had relatively few. E mesmo as melhores bibliotecas na Europa tinham relativamente poucos livros. In the early 1400s, No início do século XV, a library like this uma biblioteca como nós temos aqui would be considered enormous. seria uma biblioteca enorme. All of this changed with Johannes Gutenberg Tudo isso mudou com Johannes Gutenberg and his introduction of movable type and the printing press. e a invenção dele da imprensa com as letras móveis. Suddenly, books could be mass-produced, De repente era possível produzir em massa os livros. and books could be sold at more affordable prices. E era possível vender livros por preço mais em conta. This development took place in the 15th century, Isso aconteceu no século XV. but it was really in the 16th century that the printing press made an impact on society in Europe. Mas foi no século posterior, no século XVI, que começou a ter impacto na sociedade europeia. In the early 16th century, it was recognized that the printing press could be used to rapidly and cheaply spread new ideas. No início do século XVI, foi reconhecido que a imprensa serviria para espalhar e disseminar rapidamente novas ideias. Not only with books with hundreds of pages, Não somente por meio de livros com centenas de páginas, but also through pamphlets of a few mas pages também por meio de pequenos panfletos, and broadsheets with just one page. e até folhas de uma página só. Closely related was the perfection of a cost-effective manufacturing process for paper. Então, junto com isso, ligado a isso, é importante que foi desenvolvido uma maneira de produzir papel, uma maneira mais eficaz, mais eficiente para se produzir papel. Without being able to procure paper at a low cost, Sem ter papel disponível por preço bom, publishers could not have afforded to sell their books at reasonable não prices. teria sido possível publicar livros por preço em conta. With cheap paper came cheaper books. Então, com papel que era mais barato, então os livros também saíram mais baratos. And a more effective spread of ideas. E assim as ideias novas foram espalhadas mais rapidamente, de uma forma mais eficiente. Renaissance humanism owed its rapid spread to these publishing breakthroughs. Então, o humanismo da Renascença realmente deve muito a estes fatores pelo fato que se espalhou tão rapidamente, tão longe. And so did the Reformation. E da mesma forma a Reforma. Now, through the years, some have made a direct opposition between the Reformation and the Renaissance. Ao longo dos anos, alguns têm colocado a Reforma e a Renascença como se fossem movimentos opostos. And especially between the Reformation and humanism. E especialmente têm feito uma dicotomia, conflito entre a Reforma e o humanismo. One of the most influential figures in this regard was the American theologian Francis Schaeffer. Uma das figuras mais influentes neste contexto, neste assunto, é o teólogo americano Francis Schaeffer. It's good to look at this a little more. Portanto, nós olhamos com mais perto esse assunto. Schaeffer has been quite influential in Reformed circles. Schaeffer foi bem influente no âmbito reformado. And as I mentioned, humanism in itself should not be confused with the secular humanism we find around us today. Como eu já mencionei, o humanismo em si não deve ser confundido com o humanismo secular que nós realmente estamos percebendo hoje em dia, em nossos dias. The humanism of the Renaissance was not atheistic O in any way. humanismo da Renascença não era um humanismo ateu de qualquer forma, de alguma forma. Or agnostic. Não era agnóstico. Moreover, both humanism and the Renaissance were used by God to prepare the way for the Reformation of the 16th century. Além do mais, tanto o humanismo quanto a Renascença foram usados por Deus para preparar o caminho para a reforma do século XVI. Because of these things, I don't think it's feasible to make a categorical antithesis between the Reformation and the E Renaissance. por causa disso, eu não acredito que seja fazível
realmente fazermos ou criarmos um tipo de antítese entre o humanismo e a renascença de um lado e a reforma do outro lado. However, it is possible to swing too far over to the other side. Mas, ao mesmo tempo, é possível exagerar no outro lado do assunto. Martin Luther once spoke of people this way. Martinho Lutero uma vez falou das pessoas da seguinte forma. He says that people are sometimes like a drunk man getting on a horse. Ele falou, às vezes as pessoas são como um homem bêbado que quer montar um cavalo. And when you fall over to the one side, Ele cai de um lado, and then you fall over to ele the other sobe e side. cai do outro lado. And that can happen here too. E isso também pode acontecer com este assunto. Some today speak about the Renaissance as a friend of the Reformation, Alguns hoje falam da Renascença como amigo da Reforma. as if the two were closely allied with one another. Como se fossem aliados bem íntimos. Was Francis Schaeffer totally wrong? Será que Francis Schaeffer estava totalmente errado? There's something important to remember. Tem algo importante que nós devemos nos lembrar. Many of the figures associated with the Renaissance and humanism were Orthodox Catholics. Muitas figuras associadas com o movimento de humanismo e renascença eram católicos romanos ortodoxos. And by that I mean to say that they followed the mainstream of Catholic theology as it existed before the Reformation. Por isso eu quero dizer que eles seguiam as ideias e conceitos principais da teologia católica romana como existiam antes da Reforma. As a consequence, their literature and their art, Consequentemente, a literatura e arte deles, their architecture and their philosophy, a arquitetura e a filosofia deles, and everything else e todas as demais coisas, reflected many departures from the teachings of God's Word. realmente refletiam muitos desvios da palavra de Deus. As we noted earlier, semi-Pelagianism was accepted Catholic teaching in the late medieval period. Como já notamos em outros momentos, o semi-pelagianismo era realmente uma doutrina aceita no meio católico romano na época medieval tardia. And it continued to be so as the Renaissance got underway. E continuou sendo aceito durante o movimento da Renascença. By its very nature, semi-Pelagianism exalts man. Por sua própria natureza, o semi-pelagianismo exalta o homem. It denies the teaching that we read from Romans chapter 3. E nega o ensino que nós lemos hoje pela manhã de Romanos capítulo 3. Semi-Pelagianism lifts man up, O semi-pelagianismo coloca o homem para cima gives man a place in cooperating with God for e salvation. dá ao homem um lugar para operar com Deus para alcançar a salvação. We would expect people who hold to semi-Pelagian theology to have that reflected in every area of life. E é para se esperar que as pessoas que abraçam esta teologia de semi-pelagianismo, que eles vão refletir isso em todas as áreas da vida. Take art, for example. Tome, por exemplo, a arte. A good example is that of Michelangelo's sculpture, David. Bom exemplo é daquela escultura famosa de Michelangelo, Davi. Do you know this? Vocês conhecem o Davi de Michelangelo? Yeah? Seen it? Sabe? Davi? É o pequenininho que tá assim. Yeah, okay. Okay. Michelangelo did that in 1504. Ele fez em 1504. Francis Schaeffer has a thought-provoking discussion on this sculpture and the thinking behind it. E Francis Schaeffer, ele tem uma discussão bem interessante sobre esta escultura e o pensamento por trás desta escultura. It's in his book, How Should We Then Live? E nós podemos achar essa discussão no seu livro, Como Então Deveríamos Viver. Schaeffer noted that this is not the David of the Bible. E Schaeffer, ele notou que este Davi não é o Davi da Bíblia. If you've seen the sculpture, you know that David is naked. Se você já viu a escultura, você sabe que Davi está nu. This David is clearly not circumcised. Este Davi claramente não é circuncidado. This is not the biblical David, Este não é o Davi bíblico. but the ideal humanistic man. Mas é o homem ideal para os humanistas. Man is portrayed as something great and O powerful. homem é realmente representado como algo grande e poderoso. Let me quote what Schaeffer says about it. Deixe-me citar o que Schaeffer falou sobre isso. The David was the statement of what the humanistic man saw himself as being tomorrow.
O Davi, esta escultura, foi uma afirmação daquilo que o homem humanista imaginava que ele seria amanhã. In this statue, we have man waiting with confidence in his own strength for the future. Nesta escultura, nós temos o homem esperando com confiança na sua própria força para o futuro. Even the disproportionate size of his hand says that man is powerful. Mesmo o tamanho desproporcional das suas mãos comunica a ideia de que o homem é poderoso. The statue is idealistic and romantic. A estátua é idealista e romântica. There was and is no man like the David. Nunca teve e não tem nenhum homem igual a este Davi. If a girl fell in love with the statue, Se uma moça ficou encantada com esta estátua, and waited until she found such a man, e se ela esperasse achar um homem verdadeiro igual, she would never marry. ela nunca iria casar. Humanism was standing in its proud self, O humanismo estava ficando em pé no seu próprio orgulho, and the David stood as a representation of that. e o Davi é uma representação deste orgulho. That's the end of the quote. Isso é o fim da citação. Much of the Renaissance reflected a similar high conception of man. Então, a maior parte da Renascença refletia um conceito muito elevado do homem. A conception that would conflict with the conception drawn from the Word of God in the Protestant Reformation. E este conceito realmente entra em conflito com o conceito do homem tirado da palavra de Deus e da reforma. Schaeffer draws out more examples of how the Renaissance departed from a biblical worldview. Schaeffer, ele também traz mais exemplos de como a Renascença se desviou de uma cosmovisão bíblica. And from this we can learn that we need to have a balanced assessment of this movement. Então, de tudo isso, nós aprendemos que nós precisamos de uma avaliação equilibrada deste movimento. To use Luther's image, Para fazer uso, mais uma vez, da ilustração de Lutero. the man who climbs onto the horse should be sober. O homem que vai montar o cavalo deve ser sóbrio. While it was not totally antithetical to the Reformation, Embora que não fosse totalmente antitético à reforma, it was also not entirely friendly. também não foi totalmente amigável à reforma. Now, as to why some scholars today are portraying it as friendly to the Reformation, Agora, por que alguns estudiosos hoje em dia estão representando a Renascença como um movimento aliado com a reforma? it seems to me that this is coming out of a growing failure to see the need for the Reformation. Parece-me que isso surge do ambiente no qual tem mais e mais uma falha total em entender a necessidade pela própria reforma. Some scholars have argued that the Reformation was regrettable and unnecessary. Alguns estudiosos já têm argumentado que a reforma foi desnecessária e realmente é para a gente se arrepender que aconteceu. At Cleary last night, I saw a book on church history by Mark Knoll. Ontem à noite, no Cleary, eu vi livro sobre a história da igreja por Mark Knoll. In English, it's called Turning Points. I don't remember the name Em in Portuguese. inglês é chamado Momentos Chaves, eu não sei como se chama em português. Momentos decisivos. Momentos decisivos. Yeah, same. Mark Knoll has written another book Mark Knoll escreveu outro livro called Is the Reformation Over? chamado Será que a reforma já se acabou? And in that book, he says the Reformation should never have happened. E neste livro ele diz que a reforma nunca deveria ter acontecido. It was Foi unnecessary. desnecessário. And there are other scholars like him. E tem outros estudiosos iguais a ele. They view Roman Catholics as our brothers and sisters in Eles Christ. entendem que católicos romanos são nossos irmãos e irmãs do Senhor Jesus Cristo. Very ecumenical. E são bem ecumênicos. And this consequently affects how they regard the Catholic Church on the eve of the Reformation. E, por consequência, isso afeta como eles entendem a Igreja Católica Romana na véspera da Reforma. And then also during the E Reformation. também durante a Reforma. Because so many prominent figures in the Renaissance were Orthodox Catholics. Já que muitas figuras proeminentes no movimento da Renascença eram católicos romanos ortodoxos, It also affects how the Renaissance is evaluated. isso também afeta como a Renascença é avaliada.
After all, if semi-Pelagianism is regarded as an authentic expression of Christianity, Porque se o semi-pelagianismo é considerado uma expressão autêntica do cristianismo and not really opposed to Protestantism, e não é visto como algo que se opõe ao protestantismo, to biblical Christianity, ao cristianismo bíblico, why should the Renaissance, então por que a Renascença, where semi-Pelagians expressed themselves, onde os semi-pelagianos estão se expressando, why should that be regarded as being fundamentally antithetical to the Reformation? por que considerar isso como algo que fundamentalmente é antitético à reforma? But if we evaluate semi-Pelagianism biblically, Mas se nós avaliarmos o semi-pelagianismo de uma forma bíblica, then we'll also be on the right track for a balanced treatment of how the Renaissance should be viewed in connection with the Reformation. e nós vamos realmente entrar no caminho correto para chegarmos a um conceito, uma avaliação equilibrada e bíblica de como a Renascença está ligada com a reforma. Let me review some of the key points here. Então vamos revisar alguns dos pontos-chave. The Renaissance and Humanism made contributions that allowed the Reformation to get rooted and spread quickly. A Renascença e o humanismo fizeram várias contribuições importantes que permitiram que a reforma fosse realmente iniciada e que realmente crescesse rapidamente. Ad fontes, Ad fontes, textual studies, estudos textuais languages, e língua, and recovery of patristic writings. e também redescobrindo as obras patrísticas. We also have to note the development of the printing press. Também notamos a invenção da imprensa. Not something produced by the Renaissance as such, Não foi algo produzido em si pela Renascença, but something that contributed to its rapid mas spread, algo que contribuiu para que a Renascença se espalhasse rapidamente. as well as the spread of the Reformation. Também que a reforma se espalhasse rapidamente. Finally, we do need to have a balanced view of the Renaissance. Finalmente, nós precisamos de uma avaliação equilibrada da Renascença. Many of the figures associated with it held to corrupt Catholic theology. Muitas figuras ligadas a este movimento, realmente, eles tinham uma teologia católica romana corrompida. And this naturally affected many of their cultural E, activities. naturalmente, isso afetava muitas das suas atividades culturais. Now we move on to another topic. Vamos, então, começar um novo tópico. I want to talk with you about Johann von Staupitz, Eu vou falar com vocês sobre Johann von Staupitz. an important figure on the eve of the Reformation. Pode fazer perguntas ou tem algum momento depois? Pergunta? Sim. Sim. O humanismo está mais a ver com o conteúdo ou com o método? Does humanism have more to do with content or method? It's hard to separate the two entirely, É difícil fazer uma separação total entre os dois. but John Calvin used a humanistic method in his commentaries on Scripture. Mas, por exemplo, João Calvino fazia uso de método humanista nos seus comentários sobre as escrituras. So many of the people who were involved in humanism had this semi-Pelagian theology shaping their worldview. Muitas pessoas envolvidas neste movimento humanismo tinham aquela teologia semi-pelagiana que estava assim realmente dando forma à cosmovisão deles. But it was not necessarily integral to the humanist method itself. Mas isso não era algo necessariamente algo essencial ao método humanista. You could make a comparison to scholasticism, Nós poderíamos fazer uma comparação com o escolasticismo, which we're going to talk about que later nós on. vamos discutir mais tarde. There are two. There's a method, Tem dois, tem método, but the content of it can vary. mas o conteúdo pode realmente variar. Roman Catholic theologians use the scholastic method, Os teólogos católicos romanos faziam uso do método escolástico. and Protestant theologians use the scholastic E method. também os teólogos protestantes faziam uso do método escolástico. But they had quite a different content Mas in o each conteúdo case. era bem diferente em cada caso. Seria então por causa do humanismo que, por exemplo, na Confissão Belga, nós vemos menções a algumas filosofias antigas, por exemplo, maniqueísmo, epicurismo. Essas filosofias antigas,
elas são mencionadas na Confissão Belga por causa da influência humanista de Debré. So, in the Belgian Confession, there's some mention of ancient philosophies, Manichaeism, Epicureanism. Is that some kind of influence of humanism too, that Peter de Beer refers to these ancient philosophies? Actually, the way that it's structured in the Belgian Confession, De fato, a forma pela qual está estruturada na Confissão Belga there's more of a connection to scholasticism. tem mais uma conexão com o escolasticismo. It's very common in scholasticism at the end of a treatment of a subject, Muito comum no escolasticismo, quando termina-se o tratamento de algum assunto, to deal with objections, tratar de objeções. and also to mention people who contradict your particular point of E view. também mencionar pessoas que realmente contradizem o seu ponto de vista. But certainly, Guido de Brès may have used the humanist method to study the church fathers at some point. Mas certamente Guido de Brès poderia ter feito uso do método humanista para estudar os pais da igreja, num certo ponto. But in my dissertation, I argue that the Belgian Confession actually follows a scholastic form. Mas na minha dissertação eu argumento que a Confissão Belga segue uma forma escolástica. All right, we move on. Então vamos Vamos. prosseguir. When you want to understand a man, sometimes it's helpful to consider his father. Se você quer entender alguém, às vezes é útil olhar para o pai dele. When you look at a man's father, you can sometimes begin to understand his Quando origins. você olhar o pai de alguém, às vezes isso ajuda para você entender as origens dele. You can understand what shaped him, Você entende o que formou este homem, what guided his thinking and his o values. que guiou o desenvolvimento do pensamento, dos valores dele. This is also true when it comes to Martin Luther. Isso também se aplica a Martinho Lutero. Unfortunately, we don't know a lot about Luther's physical father. Infelizmente, nós não sabemos muito sobre o pai físico de Martinho Lutero. We do know that he was not a theologian. Nós sabemos que ele não era teólogo. Luther's physical father contributed little to his theological development. O pai físico de Lutero não contribuiu muito para o seu desenvolvimento teológico. And no one can credibly claim that the Reformation was owing in any meaningful way to Hans Luther. Então, ninguém pode afirmar que a reforma teve alguma coisa significativa ao pai de Lutero, Hans Luther. However, Martin Luther also had a human spiritual father. Mas Martinho Lutero também tinha um pai humano espiritual. He had a man in his life who was his beloved mentor and guide. Ele tinha na sua vida um homem que era seu amado mentor e guia. Luther looked up to him and learned much from him. E Lutero respeitava muito a ele e também aprendeu muito dele. That man was Johann von Staupitz. O nome deste homem é Johann von Staupitz. Without question, Staupitz left his mark on Luther. Sem dúvida, Staupitz deixou realmente uma grande marca em Lutero. Scholars have repeatedly noted the ways in which the theology and spirituality of Staupitz shaped the theology and spirituality of Luther. Então, os estudiosos muitas vezes têm notado como a teologia e espiritualidade de von Staupitz, realmente marcou e influenciou a teologia e espiritualidade de Lutero. And while Staupitz never broke with the Catholic Church, E mesmo se, embora que Staupitz nunca rompeu com a Igreja Católica Romana, he surely did have a hand in the Reformation ignited by his spiritual son, Martin Luther. ele de fato realmente contribuiu de alguma forma à reforma na qual seu filho espiritual Lutero estava envolvido. Therefore, it's definitely worthwhile for us to have a closer look at Staupitz. Por isso, vale a pena nós olharmos mais por perto esta figura de von Staupitz. Popular treatments of Luther and the early Reformation often ignore his place. Então, tratamentos populares de Lutero e Reforma muitas vezes nem sequer mencionam este homem. I wouldn't be surprised if his name is not familiar to you. Eu até nem ficaria surpreso se vocês não conhecem o nome de Staupitz. Have you heard of Staupitz Vocês ouviram before? falar dele? No? Okay, Não? good. Ótimo. I can tell you something new. Eu posso falar alguma coisa nova para vocês.
I hope you'll come to appreciate how important he was for Luther. Eu espero que vocês vão chegar a apreciar como ele foi muito importante para Lutero, For Luther's theological development para o desenvolvimento teológico de Lutero and for the Reformation. e também para a reforma. Well, let's begin by looking at his life. Vamos começar olhando sua vida. We do not have a fixed date for the birth of Nós Staupitz. não temos uma data exata pelo nascimento, do nascimento de Staupitz. All we know is that it was sometime between 1460 and 1469. Nós sabemos que é mais ou menos entre 1460 e 1469. He was born in a place called Motterwitz Ele nasceu numa cidade chamada Motterwitz, in the eastern part of Germany. na área do leste de Alemanha. And his family were part of the German nobility. E ele nasceu numa família nobre alemã. One of his childhood friends was Frederick the Wise. Dos seus amigos de infância foi Frederico o Sábio. Frederick the Wise had become the elector of Saxony, Frederico o Sábio se tornaria o eleitor de Saxônia, and Luther's greatest political ally. o maior aliado político de Lutero. Beginning in 1483, he began studies in the liberal arts at Cologne and Leipzig. Então, em 1483, ele começou seus estudos na faculdade em Leipzig. In 1485, he received his bachelor's degree. Em 1485, ele recebeu seu bacharel And then immediately went on to do a master's degree e as well. depois logo fez o seu mestrado. He then continued studying at Tübingen and received a doctorate in 1500. Aí, no ano 1500, ele recebeu seu doutorado em Tübingen. At some point during his university training, he also took vows and became a member of the Order of the Hermits of St. Augustine. Então, num certo momento, durante os seus estudos, ele também fez votos e entrou na ordem dos eremitas de São Agostinho. In other words, he became a monk in the Catholic Church. Então, em outras palavras, ele se tornou monge na Igreja Reformada. Specifically, he became an Augustinian. Especificamente, ele se tornou agostiniano. The Order of the Hermits of St. Augustine was created in 1256. A ordem dos eremitas de São Agostinho foi criada em 1266. It was created as a mendicant order. E 1256. Então foi criado como uma ordem mendicante. Which means that they depend on charity, Então dependia da caridade. they live communally in poverty, Viviam em comunidade em pobreza and they engage in public ministry for the church. e eles se dedicavam ao ministério público em favor da igreja. The Augustinians were known as being one of the most highly educated orders of the church. Então, os agostinianos eram conhecidos como uma das ordens melhor educadas da igreja. Like their namesake, they valued learning and scholarship. Como o homem de onde eles tiraram o nome deles, eles davam muito valor ao estudo e a ser estudioso, acadêmico. Moreover, in their theology, many Augustinians intentionally held to the emphases of Augustine of Hippo. E, além do mais, na sua teologia, muitos dos agostinianos propositadamente abraçavam os pontos essenciais da teologia de Agostinho de Hipona. Through the centuries and even into the late medieval period, Durante o meio dos séculos, até chegando na época medieval tardia, God had preserved some key elements of biblical truth amongst the Augustinians. Deus preservou alguns elementos chaves da verdade bíblica entre os agostinianos. Especially pertaining to the sovereignty of divine grace. Especialmente o ensinamento que tem a ver com a soberania da graça divina. Unlike many other Catholics of this era, Como muitos outros católicos desta época, Augustinians stressed sovereign grace, os agostinianos enfatizaram muito a graça soberana. and they minimized the significance of the human contribution to the process of E salvation. realmente eles minimizavam a contribuição humana ao processo da salvação.
Staupitz was drawn to this order in this formative period of his life. E Staupitz foi assim atraído para esta ordem numa época bem formativa da sua vida. And he would remain an Augustinian almost to the end of his life. Ele permaneceria agostiniano até quase o fim da sua vida. Staupitz rose in the ranks of the Augustinians. Staupitz ele foi promovido dentro desta ordem. He served as the prior of the Augustinian houses in Tübingen and Munich. Então, ele serviu como líder das casas da ordem, tanto em Tübingen quanto também em Munich. Em Munique. While he was in Tübingen, he preached 34 sermons on the book of Job. Quando ele estava em Tübingen, ele pregou 34 sermões no livro de Jó. These sermons have been preserved, Estes sermões foram preservados. but Staupitz was not happy with them. Mas Staupitz não gostou dessas pregações. He said, and here's a quote, Ele falou, e agora nós vamos citar, he said that he feared that he had afflicted Job with a worse plague than boils. ele disse, eu temo que eu tenha afligido Jó com uma praga pior do que, como se chama, as chagas que ele teve. Staupitz preached many more sermons besides these, Staupitz pregou muitas mais pregações além dessas pregações. and many of them were later on published in books. E muitas dessas pregações mais tarde foram publicadas em livros. He developed a reputation as a careful expositor of the Bible. Ele realmente chegou a ter uma reputação como expositor cuidadoso da Bíblia. In 1502, Em 1502, the Elector Frederick the Wise established a university in Wittenberg. o eleitor Frederico o Sábio estabeleceu uma faculdade, uma universidade em Wittenberg. And he made an arrangement with the Augustinians E ele fez um acordo com os agostinianos, that they would supply 2 professors, que eles iriam providenciar 2 professores. one of whom would be in the field of biblical studies. Que serviria na área de estudos bíblicos. Staupitz was chosen to be the first professor of biblical studies Staupitz foi escolhido para ser o primeiro professor de estudos bíblicos. and the dean of the Faculty of Theology at the University of Wittenberg. E o deão da Faculdade de Teologia na Universidade de Wittenberg. However, because of his growing administrative responsibilities amongst the Augustinians, Mas por causa do suas responsabilidades administrativas que estavam crescendo cada vez mais entre os agostinianos, he spent only a fraction of his time in Wittenberg, ele só passou pouquíssimo tempo em Wittenberg and he only lectured infrequently. e só dava aulas de vez em quando. During this period, there was controversy amongst the Augustinians in Germany. Durante este período, tinha uma controvérsia que surgiu entre os agostinianos na Alemanha. And as one of the leaders of the Augustinians, Staupitz was involved in attempts to bring about a E resolution. como dos líderes deste movimento, desta ordem dos agostinianos, Staupitz estava envolvido em uma tentativa de resolver este conflito. The controversy involved an effort to unify 2 different branches of the Augustinians in Germany. A controvérsia tinha a ver com uma tentativa de unificar 2 alas da ordem agostiniana na Alemanha. The observants and the conventuals. Os observantes e os conventuais. The observant Augustinians followed a stricter form of community life. Então, os observantes ou observadores, não sei, eles seguiam uma regra mais estrita da vida comunitária. Efforts to unite these branches were unsuccessful. A tentativa para unificar essas 2 alas não tiveram o quê? Não funcionaram. Some of the observant Augustinians were obstinately opposed to the union. Alguns não? The observant Augustinians. Então, alguns dos mais rígidos, eles estavam totalmente contra a unificação. And they even appealed to the Pope to prevent it. Até apelaram ao Papa para evitar esta unificação. The objecting observant monasteries sent a delegation to Rome Então, os monastérios que eram mais estritos e observantes, eles mandaram uma comitiva para Roma, to appeal to the Pope in person. apelando em pessoa ao Papa. The delegation was made up of 2 monks, Então, a comitiva consistia em 2 monges, one of whom
was Martin Luther. Dos dois foi Martin Lutero. Eventually, Staupitz had to give up on his plan to bring the observant and conventual Augustinians together. Finalmente, Staupitz ele teve que abrir mão desse plano de unificar estas duas alas, os conventuais e os observantes. The plan failed. Falhou o plano dele. Staupitz and Luther became acquainted in this era. Foi nesta época que Staupitz e Lutero se conheceram. Certainly, they knew each other in 1511, Certamente eles se conheciam em 1511, perhaps even before. talvez até antes. Luther felt drawn to Staupitz. E Lutero se sentiu atraído a Staupitz. Staupitz became the one to whom he made confession, Então foi Staupitz a quem ele fazia sua confissão de pecado. his confessor. Ele se tornou confessor de Lutero. Staupitz tried to help Luther, E Staupitz tentou ajudar Lutero. but he found it difficult to relate to Luther and to understand his spiritual struggles. Mas ele achou difícil, assim, se identificar com Lutero e entender as lutas espirituais de Lutero. In 1511, Em 1511, Staupitz encouraged Luther to become a doctor and preacher of the Augustinians. Staupitz encorajou que Lutero se tornasse doutor e pregador entre os agostinianos. Luther was not enthusiastic about the E idea, Lutero não ficou muito entusiasmado com a ideia. but Staupitz persisted. Mas Staupitz ele persistiu. Told him, you have to do Ele this. disse, você tem que fazer isso mesmo. Well, Luther did. Então, Lutero fez. In the following year, E 1512, no próximo ano, 1512, Luther received his doctorate. Lutero recebeu seu doutorado. And Staupitz promptly vacated his position as professor of biblical studies at the University of E Wittenberg. logo Staupitz se retirou da sua posição de professor de estudos bíblicos lá na Universidade de Wittenberg. And he had Luther take his place. Ele botou Lutero no seu lugar. Luther could focus on teaching the Bible, Lutero poderia focar em ensinar a Bíblia, and Staupitz could focus on his administrative responsibilities in the Augustinian order and on preaching. e Staupitz poderia focar nos seus deveres administrativos na ordem agostiniana e também na pregação. From 1512 to 1516, De 1512 até 1516, Staupitz spent much of his time traveling through Germany and the Netherlands and today, what is today Belgium. Staupitz passou muito seu tempo viajando pela Alemanha, pelos Países Baixos e também pela Bélgica. He also Pela made Bélgica. one trip to Rome. Também fez uma viagem para Roma. In almost all the places he visited, he preached. E quase todos os lugares onde ele estava visitando, ele pregava. And some of these sermons made their way into books. E algumas dessas pregações foram publicadas em livros. For instance, he preached a series of Advent sermons in Nuremberg in 1516. Por exemplo, em 1516, ele pregou uma série de sermões de advento em Nuremberg. And these sermons developed into a little book on predestination. E estes sermões foram publicados num pequeno livro sobre o assunto de predestinação. It was first published in Latin Foi publicado em primeiro lugar em latim, and then later translated into German. depois traduzido em alemão. It's also available in English. Também nós temos em inglês. It's been translated and included in a book of Heiko Obermann. Foi traduzido e incluído num livro por Heiko Obermann. In 1518, Em 1518, Staupitz began hearing reports about his successor at the University of Wittenberg. Staupitz começou a ouvir relatórios sobre o sucessor dele na Universidade de Wittenberg. Martin Luther was creating controversy in the church. Martinho Lutero estava criando controvérsias na igreja. Staupitz had mixed feelings about what Luther was saying and writing and doing. Aí Staupitz ficou meio assim dividido. Ele ficou meio dividido sobre aquilo que Lutero estava escrevendo, falando e fazendo. Ele ficou meio não sabia exatamente se ele... Some of Luther's concerns resonated with him, Então, algumas das preocupações de Lutero realmente ele se identificava com elas. and he loved Luther as a spiritual son and brother. E ele amava Lutero como filho e irmão espiritual. But Luther also appears to have frightened him somewhat. Mas também parece que Lutero estava assim, que Staupitz ficou um pouco assim, com medo de Lutero em alguns pontos. Some of his positions and his bold statements. Algumas das posições e colocações ousadas. Soon became clear that Luther was in grave danger of being arrested. E logo ficou claro que Lutero estava correndo um grande risco de ser preso. To make it easier for Luther to speak and act and to protect him, Para tornar mais fácil para Lutero falar e agir e para proteger Lutero, Staupitz released Luther from his vows to the Augustinian order. Staupitz liberou Lutero dos seus votos à ordem agostiniana.
And they would only meet one more time after that. E eles só iriam se encontrar mais uma vez depois disso. However, the two of them continued to write letters to one Mas another. os dois continuaram escrevendo cartas um ao outro. In 1519, Em 1519, the church hoped that Staupitz could still be used to bring Luther to his senses. a igreja esperava que Staupitz ainda poderia ser usado para trazer Lutero de volta para a sanidade. The Pope worked through the general of the Augustinian order to put pressure on Staupitz. Então, o Papa trabalhou por meio do general da Ordem dos Agostinianos para pressionar Staupitz. By this time, Staupitz was the vicar general of the Augustinian observance in Germany. Então, neste momento, Staupitz tinha chegado a ser o vicário geral da Ordem dos observantes, dos agostinianos observantes em Alemanha. That was the highest ranking position among them. Então, isso era realmente a posição mais alta entre esses observantes. Staupitz surprised everyone by resigning in 1520. Então, Staupitz surpreendeu todo mundo com, em 1520, ele entregou o seu ofício. He gave up his position as vicar general, Ele entregou sua posição como vicário geral. and he became a preacher and court advisor for a cardinal in Salzburg. E ele se tornou pregador e conselheiro da corte de um cardeal em Salzburg. In April of 1521, he went a step further, Em abril de 1521, ele foi além. and he left the Augustinian order altogether. Ele deixou a ordem agostiniana totalmente. He became a Benedictine, Ele se tornou beneditino. and he joined the Benedictine monastery in Salzburg. E se afiliou ao monastério beneditino em Salzburg. And 6 days after joining the monastery, E 6 dias depois que ele se afiliou, he was elected abbot, or head of the monastery. ele foi eleito abbé, como se chama em português? Abade. Abade. When Luther heard about this, he wrote to Staupitz and rebuked him. Quando Lutero ouviu isso, ele escreveu e repreendeu Staupitz. He urged him to forsake his cardinal and the pope for the sake of Christ. Ele encorajou Staupitz a abandonar tanto o cardeal quanto o papa por causa de Cristo. But that was something Staupitz could not bring himself to do. Mas Staupitz não conseguiu fazer isso. In his last letter to Luther, Na sua última carta a Lutero, Staupitz reaffirmed their friendship Staupitz reafirmou a amizade deles and his love for Luther. e também reafirmou o amor que ele tinha por Lutero. He said that his love for Luther could only be compared to that between David and Jonathan. Ele disse que o amor que ele tinha por Lutero só poderia ser comparado com o amor que existia entre Davi e Jonatas. Staupitz insisted that his faith in Christ and in the gospel was unshaken. Staupitz insistiu que sua fé em Cristo e no Evangelho continuava inabalada. But at the same time, he rebuked Luther Mas ao mesmo tempo ele repreendeu Lutero. and his Reformation movement for having departed from the church. E seu movimento de reforma por ter se separado da igreja. This was on April 1st, 1524. Isso foi 1º de abril de 1524. Just a few days after writing that letter, Alguns dias depois de escrever esta carta, he wrote another letter to a fellow monk. ele escreveu uma outra carta para outro monge. He reported that he was in poor health and he was under the care of a doctor. Ele disse que ele estava doente, que ele estava debaixo dos cuidados médicos. Through the rest of 1524, his health continued to deteriorate. Durante o resto do ano 1524, a saúde dele continuou piorando. Until he finally died on December 28th. E finalmente no dia 28 de dezembro ele morreu. Though he died as a member in good standing of the papal church, Então ele morreu como membro fiel da igreja papal. he was almost constantly under suspicion because of his relationship with Luther. Mas mesmo assim, quase constantemente ele estava debaixo de muitos suspeitos por causa da relação que ele tinha com Lutero. Even his writings were regarded with concern by many in Rome. Mesmo os escritos dele foram olhados com muita preocupação por pessoas em Roma. In fact, in 1559, De fato, em 1559, the writings of Staupitz joined those of Luther and Calvin and many other reformers os escritos de Staupitz foram colocados junto com os escritos de Lutero e Calvino e outros reformadores, as being in the class of prohibited books, e foram colocados na lista dos livros proibidos, put on the index. colocados no índex. That happened through Pope Paul IV. Isso aconteceu por meio de Papa Paulo IV.
One might say that makes Johann von Staupitz an honorary Protestant. Então, podemos dizer que isso torna Staupitz protestante honorável. The Lutheran Church certainly treats him as such. A Igreja Luterana certamente trata Staupitz assim. The Lutheran Church gives him his own day on the calendar of saints. A Igreja Luterana dá a Staupitz o seu próprio dia no calendário dos santos. November 8th. É dia 8 de novembro. Now, to review some key points from his life. Vamos revisar alguns pontos chaves da sua vida. For most of his life, he was an Augustinian monk who rose through the ranks in Germany. Durante a maior parte da sua vida, ele foi monge agostiniano que chegou a ter uma posição muito alta na ordem. He was a reputable scholar, Ele foi estudioso acadêmico bem conhecido, Bible expositor and preacher. Expositor da Bíblia, pregador. Perhaps because of his childhood friendship with Frederick the Wise, Talvez por causa da sua amizade na infância com Frederico o Sábio, he became the first Bible professor at the University of Wittenberg. ele se tornou o primeiro professor da Bíblia na Universidade de Wittenberg. And he opened the way for the second such professor, E ele abriu o lugar para o segundo professor nesta posição, Martin Luther. o Martinho Lutero. And while he had a close relationship with Luther, E embora que ele tivesse relacionamento bem íntimo com Lutero, he didn't identify himself with the Reformation, ele não se identificou com a Reforma. and he died a loyal son of the Papal Ele Church. morreu filho leal da Igreja Papal.